Nessa aula, abordaremos os fundamentos da técnica de mapeamento de textura e de estratégias de reamostragem. Mapeamento de textura constitui uma das técnicas mais efetivas para o incremento do realismo em cenas geradas por computador. Tipicamente, são aplicadas imagens sobre os modelos poligonais. Na cena aqui mostrada, percebe-se então a aplicação de texturas na parede à esquerda, assim como textura de madeira no móvel, além de quadros ali emoldurados, né? Mas é possível atribuir quaisquer propriedades aos modelos representados. Por exemplo, podemos atribuir normais, vetores normais, simular reflexão, atribuir propriedades de relevo, entre muitas outras. A aplicação de textura ao modelo poligonal consiste em, dada uma textura representada aqui num espaço paramétrico ST, e representada então por parâmetros que variam de forma canônica no intervalo de 0 a 1 em ambas as dimensões, nós inicialmente precisamos associar valores de parâmetros desse espaço de textura aos vértices do polígono, né? Isso requer, portanto, uma parametrização. Uma vez definida tal parametrização, o processo de mapeamento de textura está definido. Como já sabemos, as coordenadas de textura devem ser interpoladas de forma perspectivamente correta. Assim, dado, por exemplo, um fragmento para o qual desejamos descobrir as propriedades a serem a ele mapeadas, nós vamos então realizar o processo de interpolação. Uma vez obtidas as coordenadas assim interpoladas, utilizaremos essas coordenadas para reamostrar um valor no mapa de textura. Os elementos de um mapa de textura são chamados texels, elementos de textura. E aí, uma vez reamostrado, esses valores então são utilizados durante o processo de rasterização para definir as propriedades daquele fragmento. Uma operação fundamental durante o processo de mapeamento de texturas é a operação de reamostragem. Assim, dadas as coordenadas de textura ST obtidas durante o processo de interpolação na etapa de rasterização, nós precisamos decidir que elementos ou que texels devem ser utilizados para definir os atributos, no nosso caso específico aqui de um exemplo, as cores RGB, a serem utilizadas, então, associadas ao fragmento em questão. Então, vamos lá. Aqui nesse grid regular, os pontos em vermelho representam, então, texels no grid regular da textura. Notem que, dada as coordenadas ST obtidas, então, durante o processo de interpolação, nós podemos optar pela escolha do texel mais próximo. Ao fazermos isso, temos um algoritmo de reamostragem bastante eficiente do ponto de vista de custo computacional, entretanto, ele tende a introduzir artefatos indesejáveis. Notem que, a partir de uma pequena variação nas coordenadas de ST, nós podemos ter, então, variações nas cores dos elementos dos texels, e isso, então, caracterizando variações de altas frequências que acabam introduzindo efeitos indesejáveis, né? Nós chamamos esse problema aqui, então, de aliasing, esse tipo de artefatos. Nós podemos minimizar a ocorrência desses artefatos, por exemplo, utilizando um processo de filtragem bilinear. Neste caso, ao invés de adotarmos o elemento texel mais próximo das coordenadas interpoladas, nós vamos, alternativamente, utilizar os 4 elementos que, digamos assim, circundam as coordenadas obtidas e vamos então fazer um processo de filtragem bilinear. Neste caso, a contribuição é inversamente proporcional à distância do texel às coordenadas interpoladas. Notem então que nós temos aqui uma região, né, nas transições onde se tem um borramento
que substitui, então, as variações de alta frequência aqui caracterizando aliasing. O processo de filtragem bilinear ele tende a produzir bons resultados para os objetos próximos à câmera. Notem aqui, por exemplo, no mapeamento dessa região próxima à câmera, nós vemos elementos muito bem definidos. Entretanto, à medida em que os objetos se afastam da câmera, este processo já não funciona muito bem e nós percebemos aqui uma outra forma de aliasing. Bom, o que ocorre é que múltiplos texels acabam sendo mapeados ou se projetando no mesmo pixel. E durante o processo de rasterização ou scan conversion, nós temos um par ST para cada fragmento ou pixel. Isso faz com que pixels vizinhos eventualmente tenham valores de ST que se encontrem relativamente distantes no espaço de textura e isso então leva à ocorrência de aliasing. No caso, para resolvermos ou minimizarmos esse problema, para os objetos mais distantes da câmera, seria necessário então amostrar, e calcular a média das cores ou dos valores de atributos que correspondem então a uma região inteira do mapa de texturas que corresponde ou que se projeta sobre o único pixel. Assim, por exemplo, se considerarmos esta imagem, uma vez observada bem próxima da câmera, ela teria uma certa resolução. À medida em que, digamos, os polígonos que recebem essa imagem mapeada se afastam, nós temos agora uma região, uma área maior sendo mapeada, de elementos de textura, de texels sendo mapeadas para um único pixel na tela. Aqui, de uma maneira bastante simplista, nós temos uma representação em que, digamos, uma área contendo vários texels seria então mapeada para um único pixel. E note que para utilização em aplicações interativas, não é prático se fazer esse processo de média, de amostragem, de filtragem em tempo real, on the fly. Para, então, contemplar a possibilidade de fazer filtragem, evitando esses problemas de aliasing, e isso em tempo real, Lance Williams introduziu uma técnica que consiste, então, em fazer pré-filtragem, que se chama MIP Mapping. A ideia, então, é ser capaz de obter uma relação de um pixel para cada texel, um pixel para um texel. Então, a partir de imagens como as mostradas aqui, a imagem do tabuleiro e a imagem do mandril, nós vamos construir uma pirâmide de imagem. A cada nível da pirâmide, nós vamos reduzir cada uma das dimensões pela metade. Para isso, nós começamos com texturas cujas dimensões correspondem a potências de 2. Caso se deseje trabalhar com uma imagem que não é potência de 2, ela é complementada, feito um padding para que ela então passe a representar uma potência de 2. E aí nós seguimos nesse processo, a cada nível, então, vamos reduzindo as dimensões pela metade. Na versão de mais alta resolução da imagem, nós temos uma relação de 1 pixel para cada texel. Neste caso, no nível seguinte da pirâmide, nós temos agora 1 pixel que corresponderá a 4 texels da imagem original. Naturalmente, será 1 texel desta textura pré-filtrada, mas cada um desses pixels decorre então da filtragem de um grupo de 2 por 2, ou seja, 4 texels desse nível mais refinado. Então, temos aqui uma relação para ser utilizada de 1 pixel para 1 texel quando tivermos na relação, então, com 4 texels mapeando para um único pixel na tela. E neste processo, então, teremos novamente aqui uma relação de 4 para 1, fazendo uma relação de 1 para 16, 1 para 64 e assim sucessivamente.
Notem que nós estamos interessados em obter, nesse processo de pré-filtragem, a relação de um pixel para um texel, ou seja, no momento que estivermos renderizando a imagem, nós vamos escolher o nível da pirâmide que nos permitisse então ter uma relação de, esse conjunto de texels, digamos 4 texels, mapeiam para um único pixel, então eu vou escolher fazer a amostragem dessa imagem. Caso fossem 16 texels mapeando para um único pixel, eu escolheria dessa, e caso fosse apenas um texel para um pixel, eu escolheria dessa imagem. Notem que existe aqui um intervalo entre os diversos níveis, e esses intervalos aumentam consideravelmente de um nível para outro. Portanto, esta pirâmide não nos permite já obter valores ou elementos pré-filtrados para uma relação, uma razão arbitrária, então, de K texels para um único pixel. Por isso, nós precisamos ainda utilizar um processo de filtragem. Nós vamos chamar essa filtragem de filtragem trilinear. Então, considerem aqui 2 níveis consecutivos de uma pirâmide de MIP Mapping, né? E suponha, então, que ao mapear as coordenadas de textura ST interpoladas, digamos, nesse nível, nós temos a representação aqui caracterizada, e no nível seguinte, digamos, teríamos essas coordenadas de textura aqui associadas a essa posição. Notem que nós precisamos, então, escolher 2 níveis da pirâmide ou 2 níveis que encompassem a relação texel-pixel que eu estou interessado. Então, digamos, se eu tivesse um valor entre 1 para 1 e 1 para 4, alguma coisa nesse intervalo, eu utilizaria esses 2 níveis da pirâmide. Se, entretanto, fosse uma relação entre 1 para 4 e 1 para 16, eu estaria utilizando esses 2 níveis. Bom, então tá. Uma vez tendo as coordenadas de textura mapeada para esses 2 níveis consecutivos que encompassam o valor ou a relação, a razão desejada, nós vamos então aplicar o processo de filtragem bilinear nos 2 níveis, né? Escolhendo então em cada um deles 4 texels que encompassam aqui as coordenadas de interesse. Vamos então fazer a filtragem bilinear nesse nível, filtragem bilinear no nível seguinte, e depois então nós vamos fazer uma filtragem linear. Linearmente filtraremos então os resultados dessas 2 filtragens bilinear, e daí então resulta o nome filtragem trilinear. Notem, por exemplo, que o valor do parâmetro utilizado para filtrar, né, para interpolar linearmente esses resultados aqui, vai depender então da razão buscada. Suponha, por exemplo, que nós estivéssemos procurando uma relação de 1 para 8. Notem, 1 para 4 para 1 para 8, nós temos então uma distância de 4 unidades, enquanto de 1 para 8 para 1 para 16, nós temos então uma distância de 8 unidades. Portanto, 1/3 e 2/3. Naturalmente, que se estamos mais próximos deste nível, nós deveremos dar a ele então um peso maior. Então, nós daremos 2/3 do peso para o valor aqui interpolado nesse nível, e no exemplo, né, mencionado, então 1/3 do peso para o nível, no caso, 1 para 16. Né? Então, com isso, nós obtemos um processo de filtragem trilinear. Essa técnica de filtragem trilinear, conhecida como MIP Mapping, ela é bastante efetiva para a redução de aliasing, especialmente quando nós temos sequências animadas, temos movimentação dos elementos na cena. O processo de MIP Mapping, ele reduz aliasing introduzindo borramento. Lembrem, o processo de filtragem bilinear também, né? No caso, o nosso resampling por meio
de uma reamostragem com filtragem bilinear também substituía aliasing por borramento. Aqui, mais ainda. Então, notem, temos o exemplo de filtragem bilinear e aqui à direita o resultado da filtragem trilinear. Notem que essa região aqui apresenta um borramento maior, mas se livra, por exemplo, desse efeito de aliasing aqui observado. Por que nós fazemos a filtragem nas duas dimensões da textura de maneira independente do que está acontecendo aqui no seu mapeamento em termos de fragmentos, em termos de pixels na imagem final? O que ocorre é que, eventualmente, nós estaremos fazendo um borramento excessivo em uma das dimensões. No exemplo aqui mostrado, notem que há um encurtamento ao longo dessa direção muito maior, por conta da perspectiva, né? Muito maior do que na direção horizontal. Então, nós precisaríamos filtrar mais nessa dimensão do que na dimensão horizontal. Como, neste caso aqui, a filtragem é isotrópica, nós acabamos percebendo um excesso de borramento, né? Não precisava ser tão borrado nessa dimensão, precisávamos borrar mais na outra dimensão, aqui ao longo do afastamento da câmera. Agora que nós já entendemos a essência do processo de filtragem trilinear, vamos então discutir como estimar o nível do mipmapping, né? Ou seja, o valor da relação pixels por pixel e, portanto, poder escolher, com base nisso, então, os dois níveis de mipmapping que fariam o sanduíche necessário para a filtragem trilinear. Notem, isso vai ser baseado, então, na área projetada. Imaginem, por exemplo, um pixel como um quadrado na tela, e nós vamos, então, projetar esse quadrado sobre o espaço de textura. Isso vai resultar, portanto, num quadrilátero, e nós vamos associar aquele pixel ou aquele fragmento com coordenadas x e y na tela, um valor de parâmetro S e um valor de parâmetro T. E nós vamos agora, então, conhecer o método de estimação do nível de mipmapping, que se baseia no uso de derivadas, que foi proposto, então, por Paul Hackberg há vários anos. Então, conforme eu mencionei, considere um pixel como sendo um quadrado de área unitária na tela. Nós vamos, então, durante o processo de rasterização, calcular as diferenças entre os valores de coordenadas ST de textura do fragmento ou pixel em questão com relação ao seu vizinho da direita e o seu vizinho de cima, ou poderia ser o seu vizinho de baixo. Então, nós vamos calcular as diferenças entre os valores S e T, né, de um pixel com relação ao seu vizinho horizontal e o seu vizinho vertical. E nós vamos escalar estes valores. Notem que as coordenadas de textura são sempre definidas no espaço canônico, que varia de 0 a 1 em S e 0 a 1 em T. E nós, para mantermos então uma relação pixels, nós vamos multiplicar o valor dessas diferenças pelas dimensões da textura, as dimensões correspondentes, né? Então, digamos que a textura tenha, digamos, 512 pixels por 512 pixels, nós vamos pegar aquele valor lá entre 0 e 1, diferença entre as coordenadas de pixels vizinhos, e vamos multiplicar isso pelo valor 512 no exemplo aqui apresentado. Bem, com isso, nós teremos um número de pixels que variam à medida em que eu passo de um pixel para o seu vizinho na direita ou de um pixel para o seu vizinho abaixo, por exemplo. Então, aqui considerando, digamos, a dimensão S e a dimensão T, nós poderíamos considerar, digamos, um pixel ou um fragmento aqui com suas coordenadas ST, e à medida em que eu me desloco para a direita, ou que eu considero o valor anterior aqui, né, pixel acima, porque seria vantajoso considerar o pixel anterior, né, na linha anterior, e não o seguinte,
Porque para esses eu já conheço as coordenadas, digamos, ST. Para esse camarada abaixo, lembrando que ainda preciso de um processo de interpolação para chegar, então, nessas coordenadas, teria que esperar um pouco mais, né? Então, teria que bufferizar o valor aqui para poder usar o elemento da linha seguinte. Nesse caso, eu posso já utilizar o valor anterior. Com respeito à questão do vizinho da direita, bom, isso é apenas mais um passo num processo em que eu já me encontro aqui ao longo desse scanline, então isso é extremamente simples e rápido. Eu posso usar tanto da direita quanto da esquerda. Bem, conforme mencionei, nós vamos então caracterizar aqui ds dx, dt dx, ds dy e dt dy, onde estes valores, no caso ds dx, representam então o número de texels ao longo da dimensão S da textura que eu vario à medida em que eu passo de um pixel para o pixel imediatamente vizinho a ele no mesmo scanline, na mesma linha. Assim como a variável ou valor dt dx representa o número de texels na dimensão t, né, da textura, que varia à medida em que eu me desloco de um pixel ou um fragmento na horizontal. Notem que a textura e o grid da tela, o grid da textura e o grid da tela, eles não estarão alinhados, né? Raramente apenas estarão alinhados. Então, à medida que eu mudo de um pixel para o seu vizinho, é esperado, então, tipicamente temos variações tanto em S quanto em T. E o mesmo, então, se aplica aqui quando a gente muda de scanline, né? Quando eu mudo de linha na tela, eu tenho também uma variação em termos de número de texels que eu precisei me deslocar à medida em que eu me desloquei de uma linha para outra. Então, uma variação em texels tanto na dimensão S quanto na dimensão T. Então, vejam bem, aqui um grid representando o conjunto de pixels da minha tela. Notem, eventualmente eu estou me deslocando numa direção ou noutra e vou ter então variações em termos das variáveis S e T, naturalmente escaladas pelas respectivas dimensões da textura. No caso de termos uma relação de 1 para 1, ou seja, quando um pixel mapeia exatamente para um texel, nós teremos então uma situação como essa. A variação, à medida em que eu me desloco de um pixel, né, ao longo de um scanline, nas dimensões S e T da textura, ou em termos de número de texels, isso tende a ser aproximadamente 1, assim como na medida em que eu me desloco ao longo de um scanline para outro da tela, eu tenho também uma variação que é aproximadamente 1. Vamos dar um exemplo. Neste caso, considerem aqui uma textura, tenho o espaço, né, com as dimensões S e T aqui representadas, e suponha que essa textura se encontra mapeada em um polígono que está paralelo, então, ao plano de imagem. Nesse caso, digamos ainda que eu tenha um pixel que está sendo mapeado aqui exatamente para este texel. Notem que, à medida em que eu me desloco de um pixel para outro, né, na horizontal e na vertical, o que nós teremos aqui, então, é a seguinte situação. Vejam, a variação em S, à medida em que eu me desloco um pixel para a direita, é de 1. Já a variação em T, à medida em que eu me desloco um pixel para a direita, é de 0 unidades, 0 texels. Então, eu tenho a relação aqui válida. Assim como, à medida em que eu me deslocar na direção Y, aqui, digamos, da tela, me deslocar um pixel para baixo, a variação em S, nesse caso, foi 0, e a variação em T foi de 1 unidade, né, de 1 texel, e, portanto, então, esta situação aqui verificada.
Vamos considerar agora o caso em que, digamos, a textura está rotacionada, digamos, por 45 graus, e aí nós temos agora um pixel, uma vez projetado neste mapa de textura, caracterizado então como mostrado aí em vermelho. Notem que quando considerarmos os seus pixels vizinhos, à medida em que eu me deslocar para a direita no espaço de tela, eu estarei me deslocando no espaço de textura, como mostrado aqui por essa setinha vermelha, né? Então, vou me deslocando aqui no espaço de tela, ao longo das caixinhas vermelhas, e vejam bem, no momento em que eu me deslocar, eu estarei me deslocar de uma unidade, por exemplo, aqui na direção X, eu estarei me deslocando na dimensão S da textura por esse valor. Veja a projeção deste vetor vermelho aqui ao longo da direção S da textura. E lembrando que o lado desse quadrado é 1, nós temos então a diagonal aqui desse quadrado, de lado 1, portanto, raiz de 2, e temos aqui um deslocamento de, portanto, raiz de 2 sobre 2. À medida em que me deslocar de um pixel para o outro, estarei me deslocando também em S de raiz de 2 sobre 2. E assim, portanto, à medida em que eu me deslocar em X, estarei me deslocando de raiz de 2 sobre 2 nas duas dimensões, e isso então, nesses exemplos aqui, né, sintéticos, temos também o valor 1 observado. Notem que à medida que eu me deslocar em Y na tela, né, mudar de scanline, nós vamos ter uma situação semelhante. A projeção disso aqui sobre o deslocamento em S também é raiz de 2 sobre 2, e em T, então, raiz de 2 sobre 2. Caso tenhamos mais de um texel mapeando para o único pixel, pelo menos uma das seguintes relações será observada, né? A variação à medida em que a variação no espaço de textura, ou em texels, à medida em que eu me desloco de um pixel para o seu vizinho imediato, né, em um scanline, é maior que 1, ou a variação em número de texels à medida em que eu me desloco de um scanline para o seguinte, também, eventualmente, virá a ser maior que 1. Notem que o processo adequado de filtragem, ele pode requerer uma filtragem anisotrópica, ou seja, uma filtragem mais intensa em uma dimensão da textura do que em outra, né? E também esse processo de filtragem, ele tende a variar ao longo do polígono. Considerem, por exemplo, a seguinte representação. Temos aqui o espaço com as dimensões S e T. Notem, quando consideramos aqui em particular um pixel projetado sobre o espaço de textura, aqui no caso a textura sendo projetada nesse pixel, nós verificamos então um processo de anisotropia. Nós temos aqui então, digamos, o equivalente a, para cada unidade no espaço na dimensão S, nós temos 3 unidades na dimensão T. E já neste outro pixel, nós temos agora uma relação diferente. Notem que, à medida em que a gente se afasta da câmera, ao longo dessa dimensão T, vai aumentando então a concentração, a relação entre texels por pixel, né? Então, notem que esse processo não apenas ele é anisotrópico no sentido de que não é constante, não é o mesmo nas dimensões S e T do mapa de textura, mas ele também varia ao longo do polígono sendo rasterizado. E, portanto, nós precisamos estar estimando o nível do MIPMAP para cada fragmento então, que estamos rasterizando. Nesse exemplo, nós percebemos, conforme eu já indiquei, que a variação, à medida em que a gente se desloca na direção Y aqui no espaço de tela, ela é maior do que quando nos deslocamos horizontalmente nos pixels da tela. Por sua vez, o processo de pirâmides de MIPMAP, ele só nos fornece, então, um esquema de filtragem isotrópica, né?
ele é um processo conservador, né, conforme nós já mencionamos, e que acaba borrando mais em uma dimensão desnecessariamente, né? Então ele vai pegar sempre o máximo dos dois casos e utiliza então uma filtragem isotrópica para as duas dimensões. E nesse caso, né, acaba frequentemente borrando uma dimensão mais do que o necessário. O processo de filtragem anisotrópica, então, ele não é feito diretamente por MIPMAP, mas ele pode ser feito por software de diversas maneiras ou utilizando, então, diversas aplicações de filtragem isotrópica. Então, se eu preciso filtrar, digamos, mais numa dimensão do que na outra, ao invés de pegar o máximo nível e filtrar tudo, eu posso, por exemplo, pegar o menor nível, né, o menor nível de filtragem e acumular várias dessas ao longo da dimensão que eu preciso filtrar mais. Então, acabo criando assim uma aproximação do que seria uma elipsoide na medida em que eu filtro de acordo com a dimensão que requer menos filtragem, mas replico isso sistematicamente ao longo da outra dimensão, fazendo sobreposições. E com isso, então, consigo obter um efeito de filtragem anisotrópica. Isso pode ser obtido, por exemplo, por meio da utilização de drivers de placas de vídeo, né? Mas isso naturalmente acontece com um custo, né? Faz com que o processo de renderização dessas imagens de filtragem seja então mais caro, computacionalmente mais caro. Vamos então agora apresentar um método para estimar o nível de MIPMAP. Ele se baseia então na relação de quantos texels por pixel eu tenho projetados. Notem que aqui encontramos expressões já conhecidas, a relação do número de texels que variam à medida em que eu passo de um pixel para o seu vizinho ao longo de um scanline e quantos texels eu tenho então de variação à medida em que eu me desloco de um scanline de um pixel para o imediatamente, digamos, abaixo dele, então o scanline seguinte, né? Neste caso, nós vamos escolher o máximo entre esses dois valores, optando, portanto, de maneira conservadora por um valor que vai eventualmente produzir um borramento excessivo ou maior que necessário em uma das dimensões, mas evitando com isso a ocorrência de aliasing. Bem, um outro elemento que precisamos lembrar aqui é o fato de que o número de texels ao longo de uma das dimensões da imagem, né, quando a gente passa de um nível de MIPMAP para o outro, ele é reduzido pela metade. Assim, nós podemos obter uma relação pixel por texel igual a 1, fazendo o seguinte equacionamento. Então, se eu divido a quantidade de elementos de texels por pixel por 2 elevado ao nível do MIPMAP e quero que isso seja igual a 1, isso me leva então à seguinte solução. O nível do MIPMAP deve ser dado então pelo logaritmo na base 2 daquela relação de texels por pixel. Notem que quando estivermos trabalhando com uma relação de 1 para 1, estaremos falando no nível 0 do MIPMAP. Quando tivermos uma relação de 4 texels para 1 pixel, nós estaremos falando no nível 1 do MIPMAP e assim sucessivamente. Então, aqui o método de Paul Hackberg consiste em encontrar aquele valor, né, o valor máximo, ou seja, de maneira conservadora, e já aplicar então o logaritmo na base 2 para a obtenção do nível do MIPMAP. Este nível, então, é usado para fazer o processo de filtragem trilinear, conforme já mencionamos. Uma forma ou um método alternativo ao método das derivadas é a utilização da área estimada. Nesse caso, nós
estimaríamos então a área do quadrilátero, que corresponde então à projeção do pixel sobre o mapa de texturas, né? Então, uma vez projetando esse quadrilátero sobre o mapa de textura, estimando a sua área, nós podemos fazer a seguinte observação. Bom, se eu obtiver a raiz quadrada desta área, eu tenho uma estimativa de um lado de um quadrado. Tá? E com isso, então, se eu aplicar o log na base 2, terei uma solução semelhante ao método de Paul Heckberg. Né? E a gente pode, então, reescrever essa expressão deste modo. Mas, fundamentalmente, a intuição é essa que eu passei para vocês há pouco. Então, dado uma área, vou representar aquela área como se correspondesse a um quadrado, né? Pego o lado e calculo, então, log na base 2. Com isso, então, nós temos mecanismos para estimar o nível do MIPMAP e vocês já estão, então, prontos para fazer a implementação dessa técnica, fazer, então, filtragem trilinear utilizando o MIPMAP para a implementação do renderizador de vocês. Em resumo, nessa aula apresentamos os fundamentos do processo de mapeamento de texturas, uma das técnicas mais efetivas para a melhoria do realismo em imagens geradas por computador. Também discutimos as operações de reamostragem, operações fundamentais durante esse processo, e introduzimos 3 variantes: vizinhos mais próximos, filtragem bilinear e filtragem trilinear. Também apresentamos a noção de MIPMapping para a realização de filtragens trilinear. E discutimos e apresentamos para vocês o método, então, de estimar o nível de MIPMapping a ser utilizado durante um processo de mapeamento de textura para cada um dos fragmentos sendo rasterizados.